E o que é ser pentecostal? Existem as igrejas tradicionais e as pentecostais. Olá, tudo bem? A paz do Senhor, estamos de volta, trazendo mais uma vez algo relativo à lição da EBD, Escola Bíblica Dominical. Nesse momento, primeiro trimestre de 2022. E também, se não é inscrito no canal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo desse canal. roda A vinheta! Aê! Olá, tudo bem? Estamos de volta, trazendo mais uma vez algo relativo à lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse momento, estamos entrando já na reta final deste primeiro trimestre de 2022. Estamos neste tema geral falando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E agora estamos chegando na lição de número 11. Muito bem. E o título é o seguinte: Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. Que interessante este tema. Vamos pensar um pouco sobre este tema. Lucas e Atos. Vocês sabem que são dois livros escritos pelo Dr. Lucas. Tanto o livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, como o livro de Atos dos Apóstolos. Foi Lucas quem escreveu, né? Muito bem. O modelo pentecostal para hoje. Primeiro temos que saber o que é pentecostal. Estudamos numa lição passada, no primeiro trimestre de 2021, sobre o verdadeiro pentecostalismo. Estudamos. E o que é ser pentecostal? Existem as igrejas tradicionais e as pentecostais. Nós, evangélicos da Assembleia de Deus, somos pentecostais. Não é verdade? Por que pentecostais? Porque, assim como outras igrejas, outros ministérios, nós cremos que a ação do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, servem ainda e acontecem nos dias de hoje. Já os tradicionais acreditam que a descida do Espírito Santo foi só para aquele propósito, naquele dia, o chamado dia de Pentecostes, né? E eles não acreditam, né, as pessoas que não são pentecostais, que são tradicionais. Várias igrejas são desta temática, né, desta linha, e eles não acreditam que o Espírito Santo, eles não creem que o Espírito Santo ainda atua daquela forma, não é verdade? Mas nós, pentecostais, cremos que o batismo no Espírito Santo foi para eles e também é para os dias de hoje, porque a própria palavra diz que esta promessa, né, não é somente para vocês naquela época, mas vai ser para todos aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador. Muito bem, não é somente um selo, mas também é uma promessa. Muito bem. O texto áureo desta lição número 11 está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Muito bem. A verdade prática, a divindade ou a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Muito bem. Falando sobre ser pentecostal, esta lição que nós citamos, primeiro trimestre de 2021, você vê aí no canal e procura aí também na internet que você vai ver. Primeiro trimestre de 2021, falando sobre o ser pentecostal, né? Muito bem. E justamente nessa lição de número 3, do primeiro trimestre de 2021, que o tema dela é o seguinte: o batismo com o Espírito Santo. Procure aí que você vai achar para agregar conhecimento. Muito bem. Temos a leitura diária de segunda a sábado, temas importantíssimos para o nosso enriquecimento espiritual. Vamos vendo aqui o propósito da lição.
A apresentação da lição. Primeiro, temos o objetivo no tópico 1, enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus em Lucas. Segundo ponto, temos que ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja em Atos é cumprimento da promessa de Deus. E por fim, no terceiro tópico, temos que apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscada por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. Muito bem. Temos a introdução. Vamos entrar aqui rapidamente para não ficar muito longo o vídeo. Vamos entrar aqui no primeiro tópico, na verdade. E diz: o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Será que o Filho de Deus precisou de uma ajudinha do Espírito Santo? Será que o Filho de Deus precisou que o Espírito Santo fizesse algo por ele? Vamos ver aqui o que está escrito nesse primeiro tópico. O Espírito Santo no Evangelho de Lucas. Muito bem. Lucas registra os fatos acerca da vida e da obra de Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito no advento do Messias, na vinda do Messias. A ação do Espírito é precedida na vida do precursor de Cristo. João Batista, ele foi o precursor de Cristo, e a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo atuou na vida de João Batista. Lembrando que nesta leitura, já esqueci da leitura bíblica em classe, é muito importante. Lucas capítulo 1, versículo 1 e o 22, 21 e 22, depois Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 ao 4. É muito interessante quando você vai ver o que está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 21 e 22, que está falando acerca de Zacarias, o pai de João Batista. Você vai ver esse capítulo 1 do livro de Lucas, é muito interessante, que você vai comprovar e vai entender que João Batista, Batista não é o seu sobrenome, primeiro. É João Batista por causa do seu ofício. Ficou conhecido como João Batista porque ele batizava. Aí o nome pegou. João é aquele que batiza. Ele disse: eu vos batizo com água. Então criou-se uma fama. Aí quem? É João, o Batista, aquele que batiza. Mas o nome dele, o sobrenome dele não é Batista. Tanto é que quando o anjo Gabriel aparece a Zacarias, porque Zacarias era sacerdote e tinha lá no livro, deixa eu ver aqui para não errar, não citar errado, Primeiras Crônicas, capítulo 24, o versículo 10, vai dizer que a 8ª turma de sacerdote era a turma de Abias, e Zacarias, pai de João Batista, era da turma de Abias, porque foram divididos em turmas, foram divididos em grupos para o trabalho do sacerdócio. Segundo consta, são 24 pares, 24, são divididos em 24 grupos, que tiravam sorte, e já ficavam organizados para entrar, porque tinha que ter o trabalho contínuo, no tempo. E a Bíblia vai dizer no livro de Lucas que foi o turno de Zacarias, e ele entrou para sacrificar, para fazer a obra no templo, mas só que o anjo do Senhor, o anjo aparece a Zacarias lá dentro, faz promessa. Zacarias vai dizer: eu e minha mulher fomos velhos, minha mulher estéril, Isabel estéril, como é que vai ser? Foi a promessa do nascimento de João Batista, nesse capítulo 1 do livro de Lucas. Mas o anjo disse: porque você duvidou, você vai ficar mudo. E ele ficou mudo, porque justamente não acreditou. É muito interessante nós crermos, nós acreditarmos,
né, na palavra do Senhor, muito bem nas promessas de Deus. Então o batismo também é uma promessa. Vamos crer. O batismo é para quem crê, né? Para quem acredita. Muito bem. Estamos aqui neste primeiro tópico. E João Batista, o Espírito Santo atuou na vida dele, na vida de Isabel e Zacarias, né? São os pais de João, né? João Batista. Na concepção virginal de Maria, o Espírito Santo também atuou. E na vida de Simeão, ao conhecer o Messias antes de morrer, é aquele senhor que disse: agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Havia uma promessa. O Espírito Santo, veja, estava debaixo de uma promessa do Espírito Santo. O Espírito tinha prometido que ele não morreria, Simeão não morreria, antes que visse o quê? A salvação de Israel, o Messias. Né? Muito bem. A palavra-chave desta lição de hoje é Espírito. Que interessante. E com E maiúsculo, toda vez que você vê na Bíblia a palavra Espírito com E maiúsculo, se trata do Espírito Santo de Deus, né? Da terceira trindade, da terceira pessoa da Trindade. E o E com E minúsculo, o Espírito com E minúsculo, simboliza Espírito do homem ou Espírito do inimigo das nossas almas. Mas o E maiúsculo é Espírito de Deus. Muito bem, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu abriu e o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba, né? E uma voz do céu dizia assim: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. O evento da descida do Espírito e a voz que eu identificava como filho de Deus. Isso tudo aconteceu no batismo de Jesus. Tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus, né? Muito bem. O terceiro subtópico desse primeiro tópico, o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Veja que foi o Espírito que que transportou Jesus para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Porque há situações que é Deus que nos coloca, é o Espírito Santo que nos leva. Né? O fato lá em Ezequiel, capítulo 37, quando o profeta foi transportado para um vale cheio de ossos sequíssimos. Então foi o Espírito que o transportou. Né? No caso de Jesus também foi o Espírito que o transportou para ser tentado pelo diabo. Né? Que interessante. Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse período, manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. Este jejum de 40 dias, é muito interessante frisar aqui que foi uma coisa sobrenatural. Né? Ninguém vai passar 40 dias de jejum e pensar que vai ficar bem de saúde. Porque ali o poder do Espírito, ali foi uma coisa sobrenatural. Aquilo não foi uma coisa natural. 40 dias de jejum não foi uma coisa natural. Foi sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Né? Nesse período ele manteve a comunhão com Deus. Foi no jejum, na oração. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Muito bem. O Espírito Santo e a missão de Cristo. Qual era a missão de Cristo? Qual é? Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia e conduzido pelo Espírito, né? Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré. Na sinagoga, abriu o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia: O Espírito do Senhor é sobre mim. E é interessante que quando
o Senhor Jesus vai ler este capítulo de Isaías, capítulo 61, que o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Observe que é para pregar liberdade, né? Para curar os cegos. Observe que a ação do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, a ação do Espírito tem sempre um propósito, né? Você vai ver que quando o Espírito de Deus desceu sobre a vida de Sansão, foi para ele derrubar os portões de Gaza, né? Para derrotar os filisteus. O Espírito de Deus se apoderou de Davi e não mais o deixou, sempre para fazer algo. Então o Espírito Santo de Deus está sobre nós para um propósito. Então qual a função do batismo com o Espírito Santo? Que na leitura bíblica em classe estavam todos reunidos no mesmo lugar quando desceu o Espírito Santo e batizou, todos foram cheios, falaram noutras línguas. A função foi para evangelizar. Eles evangelizaram na língua nativa daqueles que estavam visitando a festa de Pentecostes. Então, observe que a ação do Espírito é para algo, tem um propósito. Muito bem. Segundo ponto da lição, segundo tópico, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. O Espírito Santo em Atos, ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Então, interessante. Quem não é batizado com o Espírito Santo, tem o Espírito Santo? Tem. Porque o batismo é um revestimento de poder, né? Quando você aceita Jesus, você já recebe o Espírito Santo. É como a camisa de dentro do terno. Aceitei Jesus, recebi a camisa, que é o Espírito Santo. Mas agora vou buscar o revestimento de poder. O batismo com o Espírito Santo. É aquilo que reveste. Após o Senhor ter sido levado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Observe que quando começaram a falar em outras línguas, falaram não na língua que alguém compreendia, os visitantes. Compreenderam e disse, como podem esses homens, esses galileus, sem estudos, né? Esses homens simples, falar na nossa língua? Como pode? Aí que entra a questão da glossolalia, né? Aí tem também a xenolalia. Aí você vai ver aqui nessa lição passada do primeiro trimestre de 2021, o verdadeiro pentecostalismo está falando sobre isso. Também na declaração de fé das Assembleias de Deus, também este livrinho aqui na página de número 168, você vai ver falando sobre o Espírito Santo, sobre a glossolalia ou glossolalia, como queiram, você vai ver. Já chegando no final, vamos às promessas. A promessa cumprida no Pentecoste, o batismo no Espírito Santo, remonta à profecia de Joel 2:28, todo mundo sabe. E nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito. Observe que era uma ação restrita antigamente. Para Sansão fazer alguma obra, para Gideão e outros, eles recebiam uma carga. Naquela hora operava alguma coisa da parte de Deus. Não é verdade? Moisés, Arão, Josué, eles eram revestidos para fazer algo, né? Então o Espírito Santo era dado sob medida. O Espírito de Deus vinha sob medida. E para alguns escolhidos a dedo. Mas Joel traz a promessa de Deus e diz, nos últimos dias vai derramar. E isso começou lá no dia, na festa do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce e enche todos. Agora é preciso estar no lugar certo. Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eles estavam no lugar certo, esperando a promessa, né? E receberam
o cumprimento. Não sai do teu lugar. A promessa do Pentecostes, do batismo, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. O som como um vento impetuoso e veemente, as línguas como de fogo, o vento veemente e impetuoso, só aconteceram naquele dia. Foi como se tivesse uma grande orquestra tocando tapete vermelho. Já pensou? Naquele dia, para a inauguração da descida do Espírito Santo sendo derramado sem medida, as línguas repartidas como de fogo, só aconteceu uma vez. Vento veemente que encheu toda a casa, o vento impetuoso, só aconteceu naquele dia. Era anunciando a chegada da terceira pessoa da Trindade, com tapete vermelho, em grande estilo. Nunca mais ocorreu, né? Estes eventos, mas o batismo ainda ocorre hoje, e a promessa diz respeito a mim, a você e a todos quanto nosso Senhor chamar. Terceiro ponto, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias, para os dias odiernos. O revestimento de poder do alto. Pedro ensina que esta promessa está em vigor para todos. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Ninguém antes de aceitar Jesus vai ser batizado, só é batizado depois que é regenerado, depois que aceita a Jesus. Ressalta-se que no Pentecostes os discípulos já tinham o Espírito Santo. Aquela questão. Já eram crentes em Jesus, já tinham o Espírito Santo. As línguas como evidência inicial. Só é batizado no Espírito Santo. E qual o sinal, qual a prova? Falar em línguas. Né? A plenitude do Espírito Santo. Este é o terceiro subtópico do terceiro tópico. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. Observe que e não foi somente para judeus. Aí tem a referência na casa de Cornélio, não é verdade? Tem outras referências, pessoas que receberam também o batismo no Espírito Santo. Não foi uma coisa somente para aquela época, nem para aquele dia de Pentecostes, mas acontece ainda hoje. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.